A Rádio Web Fraternidade apresenta Eulália Bueno, no evento As Portas do Céu 2018, preparativo para o Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Influências Espirituais e o Suicídio. Vamos lá com a palavra, a nossa querida Eulália Bueno. Boa tarde a todos, a todas, porque este é um evento muito feminino. E nós não seríamos tão femininas se não existissem os homens que nos fazem sentir assim. Então, nossa gratidão, nosso amor, nosso respeito, nosso carinho, que esta vibração que nos une nesta tarde possa seguir pelas ondas da internet a esse trem de amor que se espalha, sabemos lá por quantos países. E eu posso dizer a vocês que ontem eu vivi uma emoção ímpar. Porque pela primeira vez eu fui à Rádio Fraternidade. Que ela sempre é que vem a gente, né? E quando eu entrei, esperando um espaço imenso, cheio de equipamentos, não contei isso para o Rubens, não contei para a Divina, mas foi o que eu senti. É como se eu tivesse tido a oportunidade de visitar a manjedoura de Jesus. E a gente vê como é possível, de um lugar pequeno, de um quartinho, que talvez na nossa residência nós reclamássemos se ele fizesse parte das tais dependências de empregada, porque diríamos que ele é pequeno demais. E eu me perguntei, mas como é que cabe o mundo aqui dentro, Rubens? Como é que você faz toda aquela transmissão com isso aqui? Não foi bem assim? Eu sentei do lado dele e fiquei me perguntando, por que a gente reclama tanto? Ah, se eu tivesse condição, eu faria isso. Ah, se eu pudesse, eu faria aquilo. Jesus inaugurou a reencarnação dele numa manjedoura. E a doutrina espírita está ecoando pelo mundo, vocês não imaginam aonde, arrancando pessoas das trevas do sofrimento, da ignorância, da revolta, das tendências suicidas, e não tem nenhuma antena na Paulista, nem lá no alto do Pão de Açúcar. Tem um quartinho, como a manjedoura de Jesus, dentro de uma casa, que com certeza, gente, é muito espírita. Então, hoje, aqui na presença do Rubens e da Divina, eu digo assim, o trem que percorres o mundo levando esperança, tu não sabes onde aportam as tuas locomotivas. Gratidão, Rubens, gratidão divina. Gratidão a cada voluntário da Web Rádio Fraternidade, que se estende pelo mundo com uma carga certa nesses vagões desse trem. Muito amor.
muito amor. Bom, como vocês podem ver, o tema não é fácil. Porque dizer para todos nós o quanto somos influenciados pela espiritualidade, e principalmente o quanto permitimos isso, por não estarmos postados como deveríamos à frente da nossa vida, é muito difícil. E aí eu gosto de explorar o lado lúdico de cada um de nós, aquele lado criança que nunca deveremos perder. Então nós vamos para os reinos encantados. Para aqueles reinos de grandes reis, de princesas, de jardins, de flores. E aquele pai que sempre sonhou com um herdeiro, que por sua vez também fosse rei, recebeu dos céus apenas uma princesa, que a princípio o deixou um tanto quanto desgostoso quanto à sua descendência. Mas depois, em cada trejeito, em cada gesto daquela menina, em cada piscadinha de olhos, em cada sorriso, em cada corrida para um abraço, ele pôde perceber que ela seria muito mais do que uma rainha do reino, porque ela já era a rainha do reino da alma dele. E aquele pai, com aquela única filha, não sabia o que fazer por ela. Se pudesse, daria a própria vida. E um dia, ele recolheu as gemas mais preciosas que encontrou pelo mundo afora. Esmeraldas e diamantes que deixariam qualquer realeza encantada. E pediu para um ourives construir com elas o mais lindo colar que ele queria presentear à filha, através da materialidade possível e preciosa, mostrar-lhe o tamanho do seu amor por ela. E ao fazer 15 anos, ele a presenteou com o inigualável colar. Todos os dias pela manhã, a menina tomava o colar em suas mãos, que enfeitava o alto da sua penteadeira, depositado carinhosamente num busto de prata feito para acolhê-lo. Mas certa manhã, quando se dirigiu ao colar, ele havia desaparecido. Todos os questionamentos foram feitos. Quem foi o criado que roubou o colar? Todos foram convocados. O rei interpelou, ensandecido, porque não conseguiria uma joia de tal quilate, em lugar algum. E depois revistaram o palácio. Puseram os guardas para remexer a relva, as flores, as árvores, os ninhos dos pássaros, todas as possibilidades, até que um velho que costumeiramente se colocava próximo à entrada daquele palácio disse: hoje pela manhã eu vi um pássaro e ele levava em seu bico algo extremamente cintilante. O rei duvidou. Um pássaro ter a possibilidade de erguer um colar, mas era um pássaro grande. Então o rei anunciou ao reino uma grande recompensa para quem restituísse o colar. E a procura foi ensandecida.
as pessoas disputaram, quase lotearam o reino, para que um não se intrometesse no outro. E todos incansáveis para receber tão grande recompensa. E um jovem sonhador, desses que sempre fica esperando o amanhã para alcançar o que deseja, não poupou esforços e escolheu a pior parte do reino, o pântano. O pântano. E foi vasculhando as beiras do pântano. E de repente, ele olhou no solo enlamaçado e viu o colar. Ele disse, eu achei o colar. E ele transparecia o mesmo brilho, como se aquela água negra não o tivesse sequer molhado, sequer manchado. Ele enfiou as mãos e tirou. E tirou um monte de gravetos e folhas secas, as mãos enlameadas. Ele aguardou o movimento das águas cessar e lá estava o colar. Ele disse, ele está mais fundo. E enterrou os braços, deitou-se, enterrou os braços na lama, vasculhou, achou algo, puxou. E era um pedaço de uma lata velha que, inclusive, ele cortou os dedos. E o colar? Nada. O colar continuava lá. Como? Ele continuava lá, no fundo do pântano. Ele entrou até os joelhos. Socou a lama com os pés, chutou tudo que podia e nada. O colar continuava lá. Como eu não consigo resgatá-lo? E de repente, aquele velho sábio que passava aquele dia contentando-se em assistir o desespero de todos os outros, parou à beira do pântano, ao lado do jovem, quando ele, imerso na água, se ergueu completamente coberto por todo o lixo que estava atirado ao pântano, exalando um cheiro pútrido, olhando com os olhos estatelados para o sábio, que disse, o que estás procurando aí? Eu não estou procurando, eu encontrei o colar. Olha só. Quando a água para, olha o colar. E o velho disse, você nunca vai pegar esse colar. Não enquanto mergulhar no pântano. Olhe para o céu. E quando ele olhou, lá estava o colar. Pendurado num galho da árvore. Acima do pântano. Não é isso que nós estamos fazendo aqui na reencarnação? Quando fomos convidados para retornar ao pântano da alma humana, aonde somos obrigados a drenar as energias infelizes que colecionamos, porque elas são de tal densidade para o nosso espírito, que se não fosse a bênção do corpo fisiológico, da matéria densa, para as quais ele é mais compatível, isso que nós chamamos vida e sofrimento, e que para nós sempre soa como algo que nunca vai passar, não é? Quando a gente está doente, quando a gente está passando uma dificuldade, nossa, o tempo não passa. Ao contrário de quando nós estamos de férias. Quando a gente tira 30, mas parecem 10, que passam muito depressa. Nós não podemos, não temos noção, ou não queremos saber quanto esse sofrimento da carne seria infinitamente pior para o nosso espírito, se nós não tivéssemos este corpo. Quando vamos à lição 9, o grande educandário no livro de Emmanuel Roteiro, em que o benfeitor nos fala que em torno de 20
mais de 20 bilhões de espíritos como satélites orbitam em redor da Terra. O que é que nós achamos que eles querem? Reencarnar. Eles querem reencarnar. Porque eles habitam o lado de lá. Para nós, o lado de lá. Para eles, o lado de lá é o nosso lado, aqui onde nós nos encontramos. E sabe por que é que nós mergulhamos aqui e muitas vezes pedimos condições infinitamente piores do que as que hoje vivenciamos? Porque qualquer coisa valeria a pena. Qualquer coisa valeria a pena para ter um corpo onde eu pudesse drenar as inconsequências da minha própria alma. Qualquer dor física seria infinitamente menor do que a dor moral que muitas vezes nos enlouquece e nos faz vaguear pelo mundo espiritual, suplicando comiseração. Eles nos influenciam. Nós os influenciamos. Em tarefas de desobsessão, há mais de 35 anos, não foram poucas as vezes em que ouvimos espíritos tarjados de obsessores, que é um nome que ninguém gosta, mas de repente vai ser o nosso nome quando desencarnarmos, dizerem assim: não, você não está entendendo. Há muito tempo eu tento ir embora. Ele não deixa. É ele que não me deixa. Ele hoje é o meu obsessor. Eu quero me livrar dele. Vocês já viram o espírito já não aguentar mais a gente? Vocês têm noção do abaixo-assinado que eles fazem para a gente não voltar? Porque se aqui no corpo, onde nós sabemos que os sentidos físicos limitam as percepções espirituais, nós conseguimos não deixar um obsessor em paz no mundo espiritual, imagina a gente livre do corpo. Se a gente, por exemplo, influenciar o Donald Trump, o que ele não vai fazer? Como é que você influenciaria? Não é com o que você fala para os outros, não. Não é. É com o que a gente esconde no porão da nossa alma. É aquilo que nós achamos que ninguém sabe que existe dentro de nós. Aquilo é que somos nós. E aí tem um livro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, chamado Psicosfera, de Marcos Cícero Teixeira, que tem uma observação que às vezes passa totalmente despercebida a nós, na forma como ele coloca. Nós vamos encontrá-la. Depois a gente vai nos livros de André Luiz e fala: nossa, está aqui, olha. Olha, também está aqui, mas eu nunca tinha visto. Porque o espírito é aquele que lê muito e não vê nada. Ele fica tão preocupado em interpretar o texto ao gosto do seu entendimento, que ele esquece de interpretar as palavras que formam o texto. Mas Marcos Cícero Teixeira diz que a criminalística está evoluindo em tecnologia de uma forma impressionante, de tal forma que a breve tempo, assim como nós conseguimos as impressões digitais, nós vamos conseguir as impressões fluídicas do campo espiritual de cada um de nós. E aí vão acabar os inquéritos, as prisões preventivas, os advogados de defesa. Porque aquele aparelhinho, ele vai mostrar o registro do que está no nosso psiquismo. E que é a nossa carteira de identidade.
Agora, para um pouquinho. O que a gente lê mesmo em todas as obras espíritas? Que aqui é uma cópia muito imperfeita do que é encontrado no mundo espiritual. Ou seja, esse tipo de identificação, que para nós talvez inaugure uma grande e nova era, há muito tempo fala de nós para os espíritos. Eles nem prestam atenção ao que nós falamos para os outros. Eles sabem que é a máscara. Eles sabem que é o nosso ego. Eles sentem e leem o que está escrito nos arquivos da nossa alma. Aí nós vamos ao Livro dos Espíritos, a pergunta 459. Influenciam os espíritos em nossa vida? Muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes são eles que vos conduzem. Então, se eu sou conduzido, eu não preciso me preocupar. A culpa é dos espíritos. Não há obsessão sem consentimento. Ela pode ser um constrangimento, como vemos no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, a partir do instante em que, de posse desse consentimento, aí o espírito faz o que quer. Porque não encontra resistência moral. Não encontra resistência moral. Os espíritos benfeitores não nos invadem, não nos constrangem, eles nos inspiram. Para nós, desvinculados da espiritualidade, por quê? Porque sabe aquele pântano onde estava o colar de pérolas? Para mim é a reencarnação. Na realidade, eu mergulhei ali sabendo que era um lugar complicado. E que eu poderia depois, limitado pelo campo biológico, pelos sentidos físicos, me permitir seduzir por muita coisa ao meu redor, por um verdadeiro colar majestoso, para ganhar as recompensas do mundo. Mas vamos lá. Eu tenho certeza que não vou esquecer, porque a minha experiência no mundo espiritual foi tão terrível, tão dolorosa, que não vai passar, não. Eu vou lembrar por muito tempo. Vai, me joga lá, me dá essa chance. É a história da amiga do Divaldo. Ah, eu estou doente agora, gente. É, mas você vê, você não faz parte da tarefa na casa espírita, você nunca vai. Olha, mas essa doença foi um aviso de Deus, da espiritualidade. Agora ela está me fazendo compreender. Você vai ver, é só eu melhorar, eu vou pegar com tudo. Esquece. Esquece, é tão absorvido pelas circunstâncias do mundo e é tão recompensado de forma imediata e goza de toda a recompensa de forma imediata, que esquece que é um espírito imortal. Já nem lembra. Agora, a Terra é um pântano? Não, claro que não. Mas os porões do nosso inconsciente, os complexos que trazemos conosco, esse dogma, essa cicatriz dolorosa de que para me libertar eu preciso ser castigado. Essa insistência de não aceitarmos o processo reeducativo, que não tem nada a ver com sofrimento. Porque o sofrimento é o momento da rebeldia, é o que eu me imponho. Como pode um pai misericordioso como Deus dizer, não tem jeito, você tem que sofrer para melhorar? Esse é o nosso caminho. Essa é a forma como nós conseguimos ver. Nós estamos muito distantes da mínima compreensão da grandiosidade de Deus. A mínima. E é por essa ausência de compreensão que nós continuamos nos equivocando. Quando nós tomamos os livros da codificação, infelizmente,
tão pouco manuseados pelos espíritas. Onde eu encontro irmãos evangélicos, eu pergunto, você tem celular? Tenho. Você tem a Bíblia aí no celular, no arquivo? Tenho. Pergunta para os espíritas. Se eles têm lá no cartão do celular o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, sabe o que eles dizem? Ocupa muita memória. Mas não é do celular, não, é a deles. Porque já pensou ele fazer assim, ele fala, isso aqui está no item do Livro dos Espíritos, não posso. Raríssimo. Raríssimo. Eu fiz essa experiência outro dia na nossa casa espírita, que é pequena. Eu disse assim, vai ganhar a coleção inteira dos livros de André Luiz, quem abrir o seu celular, porque a gente pede no início, né? Gente, nós vamos iniciar a tarefa. Olha, aqueles que tiverem com celular, ou desliguem, ou coloquem no modo avião, ou tirem o som. Vamos nos conectar à espiritualidade. Adianta? Vocês lembram como se colava na escola? É assim, ó, o celular aqui embaixo da perna, a pessoa está com o olho no Evangelho e está no celular. Eu fico assim para os mentores, manda um WhatsApp para ele. Manda um WhatsApp para ele. Daí eu falei assim, gente, eu estou aqui, eu estou vendo todo mundo com celular. Todo mundo. Então assim, quem me trouxer aqui, agora, em PDF, no arquivo do celular, não quero que abra o Google não e coloque lá. O Evangelho segundo o Espiritismo ganha a coleção completa de André Luiz. Parecia que eles estavam enseados e falaram, ninguém tinha. Ninguém tinha. Seria a mais benéfica influência de todos os dias. Vocês já pensaram? Olha, chega um momento que eu estou no trânsito, eu não consigo pensar, não consigo orar, não consigo ler. Eu estou tão atormentado. Põe lá um CD, põe um pendrive com trechos do Evangelho falado. Para você, espírita, não fazer a transgressão que os espíritas já não fazem mais, que é olhar o celular, passar mensagem enquanto dirige. Passe mensagem, sim, enquanto dirige. Daqui, conectado ao Wi-Fi divino. Porque somos nós que escolhemos as conexões que fazemos. E, no livro Obras Póstumas, na sua primeira parte, Manifestações Espirituais, no item 58, Kardec faz-nos uma revelação chocante. Ele diz, na maioria das vezes, os piores problemas que avassalam a criatura humana, caracterizados como obsessões, não passam de auto-obsessão. Nós nos auto-obsediamos ou pensa que desemprego é só no quadro político social do Brasil. Está cheio de obsessor desempregado. Eles não têm trabalho. O trabalho deles nós estamos fazendo conosco mesmo. Quando nós nos auto-sabotamos, o que é que nós estamos fazendo? Quando nós não encaramos a nossa sombra, não aceitamos os nossos defeitos, o que é que nós estamos fazendo? Quando nós, ao invés de trabalhá-los, nós os usamos para justificar que não andamos, o que é que nós estamos fazendo? Influências espirituais, nós sofremos a todo instante. Nós vivemos num pleno condomínio espiritual. Mas quem são os nossos vizinhos? Só o nosso íntimo mais íntimo pode nos dizer. Porque nunca ninguém saberá. Mas aquilo que exerce pressão sobre mim, fala de mim. Alma que sou. Aquele espírito
que se está mergulhado numa condição tumultuada, é o açoite das próprias consequências, daquelas que eu cultivei o tempo inteiro. E aí hoje pela manhã, eu de um tempo para cá venho me apaixonando pela filosofia. Ana Teresa é filósofa, né? Além de psicóloga e outras coisas mais. De um homem que eu nunca tinha ouvido falar. Acho que há um ano mais ou menos, um livro dele chegou às minhas mãos, chamado Sociedade da Decepção, de Gilles Lipovetsky. Esse nome, gente, é francês, tá? É assim mesmo. Um filósofo do século passado e presente, ele nasceu em 44, ele já desencarnou, que escreveu livros como A Era do Vazio. Alguém sabe? Alguém conhece? Alguém passa por isso? A efemeridade da moda e do luxo. A felicidade de superfície. Olha isso. E que ouvindo, assistindo uns vídeos dele recente, um jornalista lhe pergunta: é verdade que o senhor despreza o passado? Ele disse: não, não desprezo, não me interesso pelo passado. Não me interesso. E nem pelo futuro, não. Porque o passado, o melhor que eu fiz no meu passado está transfigurado agora naquilo que eu sou. Então, aqui, neste presente, eu sei tudo que eu fiz no meu passado. E ele não é espírita, não era reencarnacionista. Se dizia cético. E o meu futuro depende do que eu vou fazer agora. Então, eu tenho que prestar atenção no presente. E aprender que eu preciso viver com menos coisas para ser menos atormentado. E no livro Sociedade da Decepção, ele narra o momento em que é criado o primeiro carro da marca Ford, chamado Ford T. E o seu idealizador criou um meio de transporte, um carro básico. Ninguém sabe o que é um carro básico. Qual era a finalidade? Que ele levasse as pessoas aonde elas precisassem ir por um preço mínimo. Tudo que a gente precisa hoje. Mas não pegou. Ele disse: a evolução da consciência humana, mergulhando no consumismo, fará com que a tecnologia traga tantas opções que o homem se sentirá vazio e incapaz de fazer a sua escolha. E ficará mais atormentado. Hoje você vai jantar fora, aí você fala: você quer comida francesa, inglesa, chinesa, japonesa, italiana, portuguesa? O que você quer? Antigamente era o prato do dia. Hoje, se você falar que sai para comer um prato do dia, a pessoa: nossa, para PF? Antigamente, era um luxo. Eu me lembro, foi festa na minha casa quando chegou aquele aparelho estranho, com um copo gigante que fazia barulho e moía tudo. E eu demorei muito tempo para saber falar liquidificador. Hoje, você vai comprar um liquidificador. Qual é a mesma função dele? Mas você chega lá, tem esse que muda de copo, que pica gelo, que vira de cabeça para baixo, que é de aço inoxidável, aço escovado, que é vermelho para combinar com a cozinha, que é verde, que é não sei o quê, que tem 4 pés, que voa, que é silencioso, que não sei o quê. Que aí daquele liquidificador, que você juntou dinheiro 3 meses para pagar à vista, você dá a primeira prestação. Porque se você levar aquele liquidificador para casa, e tua amiga for lá, vai achar você ridícula. Batedeira tem que ser planetária.
custa uma batedeira? Quanto custa uma planetária? Aí, se eu não consigo comprar a planetária, eu fico obsidiada. Eu não durmo de noite. É verdade. Antigamente, eu ia lá, comprava o carro. Agora não serve qualquer carro. Não serve qualquer carro. É ponto quanto? É 1.0. É o quê? 1.0. 1.8? É quase isso, 1.0. Aí você chega lá, é 1.0. A primeira coisa que você pede é para alguém tirar o 1.0 de trás do carro. Aí você coloca os adereços no carro e diz, meu carro é 1.8. Aí você compra acessório disso, acessório que você nunca vai usar. Acessório que você nem sabe o que é. Porque a nossa sociedade vai medir quem nós somos por aquilo que nós temos. Que triste. Que triste. Que tipo de espírito nos obsedia para a gente fazer um carnê de 60 meses? Porque ele sabe que cada prestação ele está garantido, que é um tormento tão grande que ele vai chegar lá, vai falar, cara, faltam 58, se mata. Eu tive um amigo que se matou, porque não conseguiu comprar a televisão que ele queria. E os filhos disseram para ele, você não vale nada perto dos pais dos nossos amigos que têm 3 televisões em casa. Vocês acreditam que ele se matou por causa da televisão? Não, claro que não. Ele se matou porque através da televisão deduziram que ele era um mau pai. E ele é que tinha ensinado para os filhos que dar tudo diria do que ele seria. Foi ele que ensinou. Ele se sentiu desprezível, inútil. Em 1993, no Japão, um homem chamado Wataru Tsurami lançou o manual completo do suicídio, onde ele ensinava passo a passo todo tipo de suicídio com estatística de eficiência e nível de dor. E explodiu a venda. Bateu recordes de venda. Virou best-seller. Por que tanta gente compraria um livro, Segilis Lipovetsky, que não estivesse certo? Eu tenho tudo, mas quem sou eu? Eu não me tenho. Se eu não tenho isso, nem aquilo, nem aquele outro, o que a sociedade está pensando de mim? Que eu sou um incompetente, que eu sou um incapaz. E eu aceito. É uma influência espiritual. Porque a influência espiritual não é aquela que vem dos espíritos desencarnados. É a que nós, com as nossas normas e conceitos, exercemos como pressão sobre o outro. E a sociedade começa dentro da nossa casa. Então, quando eu digo para o meu filho, se você tirar nota menor que fulano, você vai se ver comigo quando chegar em casa? O que eu estou fazendo com ele? O que é que eu estou fazendo com ele? Eu estou estabelecendo uma pressão psíquica sobre uma criança. E para mim, meu filho é meu filho. Ele não se compara a nada, a ninguém. Eu não vou amar mais o meu filho só porque ele tirou em primeiro lugar na classe. E ele não vai me amar porque eu sou chefe de seção, ou porque eu sou gerente, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo. Ele vai me amar
porque eu sou o pai dele. Mas eu sou o pai dele ou sou o mantenedor dos desejos dele? Então, uma grande pesquisa no Japão, que culminou no ano de 2003, levando para o Japão o título de Império do Suicídio. Vejam que título triste. Provou, não foram conjecturas, provou que a sociedade de consumo transformou aquelas chagas na humanidade, que a Ivana citou, o orgulho e egoísmo, que fazem parte da nossa condição instintiva, porque graças ao orgulho e ao egoísmo, nós nos preservamos quando estávamos abrigados apenas no instinto. A razão começava a despontar. Foi graças a isso que eu debati, que eu me defendi, que eu me coloquei à frente daquilo que era precioso para mim, o meu lar, a minha família, e sobrevivi. Hoje eles tinham que ser vestigiais em nós. Teriam que ser apenas ligeiros impulsos para o meu crescimento. Mas eu sou muito mais instinto do que razão. E muito mais razão do que espiritualidade. Eu não sei nada de minha alma. Eu sequer me lembro diante da pior dificuldade, que obviamente ninguém vai ter aquela dificuldade. Ninguém. A minha dificuldade é verdade, ela é única. Porque eu sou único perante Deus. Eu sou único. Então não tem comparação, realmente não tem comparação. Porque eu sou incomparável. Ninguém sabe do meu mundo como eu deveria saber. Tem um fenômeno num lugar em Portugal, no Geoparque de Arouca, na Serra da Freita, chamado Pedras Parideiras. Alguém já ouviu falar? É praticamente um fenômeno único no mundo. Eu tive a bênção de poder vê-lo de perto. E eu vi Deus criando. Eu me senti na varanda de Deus. Eu olhei aquele fenômeno e disse: meu Deus, o Criador precisa das pedras para elas ensinarem os homens. Veja. Deus disse a Abraão: vês as pedras do deserto em que te encontras? Vês as estrelas no céu? Consegues contar as pedras do chão, as estrelas do céu? Ele disse: não, pois a tua geração se assemelhará a elas. Deus precisa das pedras para ensinar aos homens que eles são únicos. Porque ali aquela serra é granítica. E as altas inversões, as frequentes inversões de temperatura, tanto em sentido de calor como de frio, a ponto assim, de você ir subindo a serra, começar lá embaixo com 8, 9 graus e zerar no alto da serra. Você vê o sol na vila e a neve no alto da serra. Olha que lindo. Tudo sob o sol. Tudo sob a bênção de Deus. Aí no excesso calor, você vê a pedra abaular como se ela tivesse um ventre gestacional. A pedra gestando. Para quem diz assim, quando falam que o espírito começa no átomo, passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, vai acabar no... Acho um absurdo isso. Os animais também acham. Quando dizem, olha, eles são vocês amanhã, que eu não ando para trás. E aí a temperatura cai, repentina.
E aquele ventre você escuta quebrando. Crack. Aquela pedra que era o ventre, ela se solta da pedra-mãe. Polida. Polida. É granítica, brilhante, como se tivesse passado por uma marmoraria. Quando você retira a pedra, está o exato desenho dela na pedra-mãe, polido. E ali nunca mais nasce outra pedra. É a criação de Deus falando de nós. Nós partimos do Criador e deixamos a nossa marca, e ali nunca mais nascerá alguém como nós. A nossa dor é única, sim. Porque ela é modelada por nós com o amálgama das nossas experiências. Com a matéria com que Deus forra o universo. E que assim como o oleiro, menos ou mais experiente, eu vou modelando-a cheia de deformações. Mas eu quero fazer melhor, então eu não posso desistir. O livro Martírio dos Suicidas, de Almerindo Castro, diz que nada se compara ao tormento de um suicida. E não apenas porque ele descobre que não morreu. Mas a dor que o corpo biológico estava apto para drenar, ele chamou de volta a si, vinculado àquele corpo que se decompõe. Entre um mundo e outro, sem saber a qual deles ele pertence. Sob os imperativos da dor da carne, mas muito mais sob as labaredas dolorosas da dor da alma, da dor moral. Eu fico imaginando, lendo o livro roteiro, qual é a primeira ideia que vem à cabeça de um suicida. Não é, eu quero voltar atrás. Não é. É quando ele se lembra antes da reencarnação, dizendo: ó Senhor, eu sei que é um pântano, mas deixa-me ir lá drenar a lama que está assente na minha própria alma, para que na água límpida eu não me engane e não vá buscar a preciosidade maior no fundo do pântano. Que naquele momento eu me lembre de olhar o céu, o mar de Goiás e de Minas. Porque o brilho inconcebível de tudo que a gente deseja está lá. De onde nós saímos. O Japão descobriu que uma das maiores dificuldades do homem é interagir. Porque interagir estabelece competição. Eu estou sempre competindo com alguém. Sempre. Eu vou a uma festa, para eu escolher a minha roupa, eu penso como é que os outros vão se vestir, porque eu quero estar mais bonita. É ou não é? Eu olho primeiro como é que os outros vão me enxergar, para depois pensar no que eu vou me sentir bem. E hoje eu me sinto muito melhor quando o outro diz que eu estou bem do que se eu me sentir bem mesmo. Então essa avaliação, nós estamos entregando a nossa vida na mão do outro. E aí essa pesquisa vai mais longe. Sabe o que está levando a maior parte dos nossos jovens ao suicídio? Porque eles são muito bem cuidados. Muito bem cuidados. Muito bem cuidados. Apenas isso. Apenas isso. Eles têm tudo. Apenas isso.
Mas o pai e a mãe estão lá fora, gastando todas as energias para matar um leão por dia, para ser melhores, para ganhar mais, para adquirir mais conforto para aquele filho, uma casa mais espaçosa, mais tecnologia. Não há tempo para abraços, para jantares em família, para olhar um nos olhos do outro, para um perguntar para o outro: como é que foi seu dia? Já me basta o meu. Já vim com problemas demais, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado? Pois é, cada um no seu quadrado. É um quadrado de paredes altas. Eu estou só. Fazendo o papel do personagem que o mundo quer. Porque quando eu vou, eu me permito ser julgado. Eu não julgo. Eu não julgo pela aparência. Eu não julgo pela postura. Eu não julgo pelo modo de falar. Eu não julgo. Mas eu também sou julgado. Que tal ser uma pessoa ideal nas páginas do Facebook? Feliz. Fotografa. Ai, caramba, esse sapato miserável. Minha filha outro dia saiu para jantar com os amigos, num restaurante que a gente só pode ir uma vez na vida, que vai todo 13º. E o casal que saiu à beira de separação, discutindo, se estapeando. Aí ela disse assim: quando é que nós vamos voltar nesse restaurante? Ele: nunca mais. Então vamos fazer uma selfie? Feliz no restaurante tal. Jogou o telefone. Mas quem viu a foto pensou o quê? E quando eles virem a foto? Você abraça no Facebook? Você sente cheiro no Facebook? Sabor no Facebook? Abrace alguém. Diga: eu te amo. Se você achar que não dá para dizer eu te amo, diz assim: olha, obrigado pelo seu esforço de caminhar comigo. Aceite o meu. Aceite o meu. Realmente eu mergulhei na lama. Mas era lá que estava o meu reflexo. É lá que estava o meu reflexo. Você é a minha laminha. Minha filha passa comigo na porta da M. Martin e diz assim: mãe, olha a minha laminha no umbral, cheira. Aí eu falo: me leva contigo. No Japão, a timidez é avassaladora. E eles não se matam sozinhos. Eles combinam pela internet. E morrem no mínimo em dupla. Ou em grupos. Online. Para pelo menos uma vez na vida alguém sentir o outro sem ser julgado. Até porque não vai dar tempo. Pessoas que buscam companhia para morrer, porque nunca a têm para viver. Sim, compre. Mas se não puder, não se esqueça, podendo ou não, ame. 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 Obsessor se conecta com amor? Obsessor gosta de abraço? Benfeitor sugere suicídio? Olhe nos olhos de quem diz que tem vontade de desistir da vida. E não desista dele. Não o julgue. Como assim? Você tem tudo.
Você tem uma família maravilhosa, você mora num bairro chique, numa casa espetacular, você tem tudo, pode estudar, mas ele não se tem. Nós nos temos. Nós nos temos. A era do vazio de Gilles Lipovetsky somos nós. Somos nós. Obras Póstumas diz, e a pergunta 957 de O Livro dos Espíritos, que as maiores causas do suicídio são a ociosidade ou a saciedade. Eu tenho tudo, não tenho mais objetivos aqui. Porque eu preciso ter cada vez mais coisas novas, mas não existe o que eu não tenho. Existe sim. Você não tem a você mesmo. Olhe para você. Olhe no espelho. Feche os olhos. E se não tiver mais nada que te segure na vida, ouça o momento em que você se desprendeu de Deus. Polido. Polido. Olhe os seus filhos e diga para você mesmo, eu posso fazer mais por eles. Eu sofri, eu não quero que eles sofram. Como assim? Eu nunca tive nada, nunca me disseram, faça, pode, sim. Então meu filho não vai ficar sofrendo todas as frustrações que eu passei. Como é que você é vacinado? Quando inocula o vírus. Qual é o vírus necessário para que a gente tenha resistência moral? Frustração. Eu aprendendo a lidar com aquilo que eu não tenho, eu lido muito bem com aquilo que eu possuo. Diga mais não, sim. Inocule no seu filho a vacina moral. E exercite a sua função de pai e mãe. Exercite, não quer dizer que vai dar certo. Mas se coloque como pai e mãe. Se eu te mantenho, é nas minhas condições que nós vamos caminhar. Até que solidificado na tua personalidade, eu vou ter que respeitar as suas escolhas. Numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que ele já sabia mais frágil e disse assim, ei menino, Deus existe? Ele encabulado, os outros começaram a rir, ele disse, existe sim senhor. E Deus criou tudo que existe? Sim senhor. Então Deus criou o mal. Todo mundo ficou imóvel, mudo. E aquele professor sentindo o gosto da vitória, da materialidade. O reitor estava à porta assistindo aquele encontro. Um outro jovem ergueu-se e disse, professor, pois não. O professor petulante, ele disse, o frio existe? Ora, claro que existe. É claro que existe. Você não sente frio? Sinto. Mas o frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor. E na ausência dele, a ausência do calor chama-se frio. Professor, a escuridão existe? Claro que existe. Quando você entra num lugar escuro, o que é aquilo? Ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. Escuridão é escuridão. Quando tem menos escuridão é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas você não aumenta a escuridão. Professor, o mal existe? E o professor rindo disse, menino tolo, estás querendo me desafiar?
Como o mal não existe? Olha para fora. O que você chama as pessoas matando umas às outras? Impondo necessidade umas às outras? Isso não é o mal? Ele disse, não, professor. Isso é a ausência de bem. É a ausência de Deus. O reitor entrou e disse, como é seu nome? Albert Einstein. O suicídio é o cume da ausência de Deus. E Deus, para se manifestar aos homens no grau de materialidade, precisa de cada um de nós. O meu abraço, o meu sorriso, o meu ânimo, a minha esperança, fala de Deus. Aquele que jaz em trevas. Aquele que caminha sem esperança. Porque onde quer que nós estejamos, em qualquer parte do universo, nós somos aquela pedra que se soltou, simples e ignorante, e que despertou para o princípio da inteligência, e que passeia sobre a intelectualidade, mas que não liga o Wi-Fi do universo para se conectar com Deus e desenvolver o antídoto de todas as dores, o amor. Muito obrigado, muita paz.